Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar aqui a aula agora sobre alvenarias e vedações, beleza? Em primeiro lugar, vou trocar uma ideia com vocês a respeito dos conceitos que envolvem aqui, né, que a gente vai abordar alguns conceitos e é bom deixar eles claros aqui para a gente não ter confusão, beleza? E depois de falado isso daí, eu vou trocar uma ideia com vocês aí sobre a alvenaria de vedação, né? Aquela que não tem função estrutural. A gente também tem a questão da alvenaria estrutural, que aí sim a alvenaria ela é responsável por transmitir as cargas do prédio até os elementos de fundação, beleza? Independente da função da alvenaria, né, os materiais que são usados na confecção da mesma são os blocos cerâmicos, os blocos de concreto, tá? Os blocos ecológicos também são feitos de solo cimento, os blocos de concreto celular autoclavado ou CCA, é um bloco leve, né, de sílica e calcário, também chamado bloco Sical. Eu vou falar um pouco aqui dos insumos e das ferramentas que são usados nos serviços de alvenaria, tá? E vou trabalhar um pouco com vocês aqui também sobre a questão da execução, tá? E nós vamos também ver quais são os tipos de vedação que não são alvenarias. Nós temos os painéis pré-fabricados, vocês até veem aqui a montagem de um em um prédio. Aqui vocês podem reparar, nós temos uma parede moldada em loco, é uma parede de concreto armado, você vê a forma aqui em cima a gente tem a armadura e tal, tem uma função estrutural, mas não deixa de ser uma alvenaria também. E aqui eu vou falar também da questão de divisórias e drywall, beleza? Então vocês veem nessa figura aí. Junto com isso eu vou falando concomitantemente aí sobre projetos e dar um exemplo de levantamento de quantitativos, tá? Bom, gente, e como sempre, vale ressaltar, né? Produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação, não são indicação, referência ou preferência do autor. E os sites indicados foram acessados de 1º de junho a 10 de junho de 2021, caso não informado. Beleza? Agora aqui, ó, essa questão mais conceitual, eu queria até mostrar esse esqueminha para vocês. De um modo geral, a gente tem o conceito de sistemas de vedação. Os sistemas de vedação separam ambientes internos ou separam a área interna do exterior, da casa, do prédio, tá? Do que a gente estiver falando. Então, o sistema de vedação ele pode ser composto de, no caso aqui pelas fotografias, você vê uma alvenaria de blocos cerâmicos, a gente vê a questão de uma parede em drywall e de um sistema de vedação por placas de concreto pré-fabricado, beleza? O sistema de vedação se subdivide em alvenaria e as vedações pré-fabricadas ou moldadas em loco. A questão da alvenaria, quando a gente tem o conceito alvenaria em si, é o quê? Um plano vertical com as unidades assentadas em loco. Blocos cerâmicos, blocos de concreto, blocos CCA ou outros, beleza? Então aqui vocês veem a execução de um sistema de alvenaria, bloco por bloco, tá? Quando a gente fala das vedações pré-fabricadas ou moldadas em loco, a gente, igual eu já tinha dito aqui, temos os painéis de concreto para fachadas, tá? É uma vedação de área interna para área externa. Temos as paredes de concreto moldado em loco, tá? Temos a questão do drywall, e aqui outros tipos de vedação a gente vê até a questão aqui de uma isolação termoacústica. Nós vamos chegar em detalhe nesse esquema aí. Mas esses aqui não são alvenarias, são sistemas de vedações, tá? E a alvenaria em si se subdivide ainda em alvenaria de vedação, que é aquela que não tem função estrutural, tá? Igual eu já tinha adiantado antes. A alvenaria de vedação ela pode ser executada junto com a estrutura, igual vocês estão vendo nessa fotografia aqui, foi erguida a alvenaria, foi feito todo esse sistema de assentamento, a alvenaria pronta, acima da alvenaria foi executada essa viga que vocês estão vendo, foi montado esse sistema de forma, colocadas
essas armaduras e agora está sendo concretado. Por outro lado, nós também temos a alvenaria de vedação, que é executada após a execução da estrutura, como vocês podem ver nesse prédio aqui abaixo. Tá? A alvenaria executada junto com a estrutura é para obras de menor porte. Quando a gente tem a estrutura executada e depois a alvenaria de vedação, para obras de maior porte. Agora, nós temos também, né, dentro das alvenarias, a alvenaria especificamente com função estrutural. Tanto que você vê numa figura dessa daqui, ó, que a gente não vê os pilares, não vê as vigas, está tudo executado de uma maneira que as cargas vão pela própria alvenaria. É claro que tem reforços na alvenaria. Por exemplo, nesse prédio aqui, em várias regiões tem reforços, igual vocês podem ver nessa outra figura aqui, esse vergalhão aqui, por exemplo. E vai ser concretado como se fosse um pilar aí para ajudar nessa transmissão das cargas, tá? E esse tipo de reforço interno à alvenaria é feito em vários pontos ao longo dessa obra, beleza? Então, o sistema de vedação, eles seguem a norma 15575-4 em termos de desempenho estrutural, estanqueidade, isolação térmica, isolação acústica, resistência ao fogo, durabilidade e manutenibilidade, ou seja, capacidade de receber manutenção de tempos em tempos. Agora eu vou começar a falar aqui das unidades da alvenaria. Tá? Em primeiro lugar, eu vou falar dos blocos e tijolos cerâmicos. A gente tem um bloco de vedação 9, 19, 29, tá? Que é o bloco de 8 furos. A gente tem a vedação que é 14, 19, 29, né? Que é o bloco 014, chamado por aí. É o bloco de 12 furos. Aqui a gente tem blocos estruturais, né? 14, 19, 39 e 14, 19, 14, que é o meio bloco. E quando a gente tem esse sistema maciço, igual vocês estão vendo, já é chamado de tijolo mesmo. Tá? Então aqui você vê que a gente tem um tijolo laminado e um tijolo laminado rústico, beleza? Agora aqui embaixo, eu já mostro para vocês umas peças próprias, né, de alvenaria estrutural, tá? Vocês podem reparar aqui que nós temos essas peças chamadas de canaleta, porque qual é o objetivo dela? Sendo que a última fiada dessa alvenaria é feita com esses blocos canaleta, tá? E depois vai ser colocado dentro deles essas armaduras e vão ser concretados. E, inclusive tem esse bloco canaleta chamado J, que ele faz com que eu tenha essa condição aqui, ó, que vocês podem enxergar. A viga, ela é concretada dentro do bloco canaleta, ou seja, é uma alvenaria estrutural, isso está por dentro da alvenaria. Essa viga aqui é um reforço na alvenaria estrutural e ela já recebe a carga de uma laje pré-fabricada que vai ser montada aqui em cima. Por isso que a gente tem um prédio igual esse daqui, que por fora a gente não vê nada do sistema estrutural. Esse bloco canaleta J, por exemplo, ele esconde não apenas o reforço, essa viga que vocês estão vendo, como a laje que vai acima também, beleza? E nesse caso aqui, ó, esses componentes seguem a BNT NBR 15270-2, que é o componente cerâmicos. Essa parte 2 aqui da norma, esse traço 2, quer dizer que são blocos cerâmicos para alvenaria estrutural, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Qual bloco cerâmico está sendo utilizado? Ele é para alvenaria estrutural, tá? Então, ou seja, tem várias diferenças. Aqui eu já mostrei algumas diferenças de formas, tem diferença na norma, diferença na especificação, diferença na resistência, o que é óbvio, né? Porque a alvenaria estrutural ele tem que ter uma resistência maior e uma menor variação nessa resistência, e também tem diferença no custo, né? Vai ser mais caro. Beleza? Aqui a gente já vê os blocos de concreto, tá? Eu já até mostro para vocês aqui, ó, quando fala da família do bloco, por exemplo, a família 20 por 40, você já pode reparar aqui que tem o bloco inteiro, né? Que é esse daqui. Você tem o meio bloco, compensador, outro tipo de compensador, canaleta e meia canaleta, tá? Então a gente repara que é o seguinte, quando é um bloco de 20 por 40, na realidade ele tem o quê?
ele tem 19 por 39. Por quê? Porque quando a gente fala a, que a família é 20 por 40, a gente não está considerando 1 centímetro, que é aquele centímetro que vai ter a questão do assentamento, beleza? A família 15 por 40 também, ele tem o quê? A largura de 14 e a altura de 19, tá? Então você pode reparar isso daí, que aí o comprimento dele vai ser 39, o meio bloco aqui vai ser 19, tal, os compensadores, tá? E por aí vai. Aqui a gente já vê o que? O bloco ecológico, tá? De solo cimento. Você vê que quando ele é feito, ele já recebe as cargas, ele tem esse sistema de encaixe aqui que você pode reparar, que é macho e fêmea, sempre fica igual vocês estão vendo nessa fotografia aqui, o macho para cima, tá? E daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da execução das alvenarias, mas uma particularidade dele que a gente pode ver aqui é que no encontro de paredes, nas amarrações, ele tem esse chanfro, essa reentrância aqui, para serem colocados esses grampos metálicos com vergalhão que vocês estão vendo. Isso aqui é concretado, tudo junto. Aí depois ele está fazendo o que? Solidarizando esses blocos colocados aqui nessa esquina, igual vocês estão vendo aqui. E isso daqui faz o que? Uma distribuição de carga como se fosse um pilar. Na realidade é dimensionado como um pilar dentro do bloco. A gente também tem, né, o bloco chamado concreto celular autoclavado, chamado CCA, né, ou bloco Cical. Aqui a gente vê a questão das dimensões dele, por exemplo, a gente tem espessura de 7,5, 9, 10, 12,5, 14, 15, 17,5 e 20. Aí vocês podem reparar que essas são as espessuras. Esse bloco aqui que está sendo mostrado, por exemplo, é um bloco de largura 9 centímetros, tá? Ele é específico para trabalhar numa parede que depois do reboco, acabada, ela vai ficar com 15 centímetros, tá? Então você vê que ele é um bloco de 60 centímetros no comprimento, 30 centímetros na altura e os 9 centímetros, que é o que varia, que é a espessura dele. Beleza? Aqui você vê vários blocos, você vê que todos têm a mesma profundidade, todos, comprimento, né? Todos têm a mesma altura e só varia a espessura. Beleza? Bom, agora eu vou começar a falar um pouco de execução de alvenaria. A gente vê aqui que tem um projeto de uma casa a ser executado. Esse projeto me dá informações, por exemplo, a espessura da alvenaria. Você vê que aqui eu tenho uma alvenaria de 20, quer dizer o quê? Vai ser usado um bloco 0,14. 0,14 é a espessura dele, é o bloco de 12 furos que vocês estão vendo aqui. E 0,14 é o 14 centímetros de espessura, com 3 centímetros por um lado de reboco, 3 centímetros por outro. A gente vai ter acabado uma parede de 20 centímetros, beleza? Tem a parede de 15 centímetros, no caso seria um bloco 0,9, né? Que é 9 centímetros de espessura, aí teria mais 3 centímetros por um lado, 3 centímetros por outro. Você vai ver que tem algumas regiões aqui que a alvenaria foi interrompida, mas você vê que exatamente nessas regiões onde a alvenaria foi interrompida já tem as esperas. As esperas para quê? Para ser executado o pilar, os pilares, né? Nessa obra aí, beleza? Você vê que aqui eu tenho a amarração, esse conceito é interessante, o conceito da amarração, tá? Porque eu não tenho pilar nessa esquina que vocês estão vendo, o pilar vai estar aqui, beleza? Tanto que você vê a espera dele aqui. Aqui, ó, eu falo até um pouco da questão da argamassa para assentamento de alvenaria. O que acontece? Normalmente, a gente tem uma argamassa de traço cimento, cal e areia 128, né, com areia média, e isso daí para parede de tijolo cerâmico, ou bloco cerâmico, tá? E a gente tem um componente aqui, em questão de um traço, cimento, cal e areia, 2110, tá? Sempre com areia média, para alvenaria de elemento vazado de concreto. Qual a particularidade desses dois traços? Pode ser 128, 1210, 129, tem gente que usa até 1212, mas o interessante é que quando a gente tem material cerâmico, a gente tem mais cal do que cimento, 128. E já quando eu tenho aqui uma alvenaria de elemento de concreto, eu tenho mais cimento do que cal, 2110,
Deu para vocês perceberem? Essa daqui é uma variação interessante, tá? E a questão, por exemplo, dos tijolos cerâmicos, eles podem ser assentados em meia vez, que é com meio tijolo, uma vez, que é com um tijolo, uma vez e meia, né? Que é um e meio tijolo de espessura. Já os blocos cerâmicos que são furados, ele pode ser feito esse assentamento em meia vez, que é o bloco em pé, ou uma vez, que é o bloco deitado. Vocês reparem essa questão aqui desse bloco assentado em uma vez, que daqui a pouco eu vou fazer uns cálculos de quantitativo em uma parede que vai ser executada com bloco cerâmico, né? Montado em uma vez, deitado, dessa maneira aqui, beleza? Vou voltar nisso daqui a pouco. A execução da alvenaria em si, nós temos em primeiro lugar o que? A preparação da base e a marcação da alvenaria, tá? Em primeiro lugar, limpeza e umedecimento do local a receber a alvenaria. Essa alvenaria pode ser montada num baldrame, numa viga ou numa laje, tá? Então, depois de feita essa limpeza, umedecimento, tem a marcação da primeira fiada, a marcação no chão. Depois dessa marcação, tem a definição das alturas das fiadas. Essa definição pode ser feita, inclusive, usando esse equipamento aqui chamado de escantilhão ou cantilhão. Você vê que ele é um tripé que ele mantém na vertical esse alinhamento branco aqui atrás, onde você vê vários níveis aqui, ó, 1, 2, 3, 4, um outro aqui atrás que a gente não vê, mais um aqui. Cada linha vermelha dessa corresponde à altura de uma fiada, onde ela vai ser assentada, beleza? Então, o que acontece? Depois da definição da altura das fiadas, tem o assentamento de tijolos extremos, ou seja, as extremidades, igual vocês estão vendo aqui, alinhados, nivelados, tal. Daqui a pouco nós vamos falar das ferramentas, linha, pruma, esse esquema. E tem assentamento dos blocos intermediários. A partir daí, é executada a alvenaria fiada por fiada, beleza? Esse é o chamado método de assentamento. Uma coisa que a gente tem que ter atenção é o seguinte: a gente tem que ter a preparação da superfície dos pilares laterais à alvenaria. Isso quando é uma alvenaria sem função estrutural, ou seja, eu tenho o pilar que vai executar essa função estrutural, e isso quando a estrutura é executada antes. Esse pilar aqui, ele é executado antes da alvenaria. Aqui você está vendo a questão de um pilar de concreto, à medida que for sendo assentada essa alvenaria aqui, ó, é muito interessante a colocação dessa tela, tá? Normalmente ela é chumbada no pilar, você vê esses dois pontos aqui por tiro, tá? E isso daqui é chumbado por uma questão de tiro, são presos nesses dois pontos. Isso faz com que, de tanto em tanto, haja uma solidarização da alvenaria que está sendo assentada com o pilar adjacente a ela. Ah, professor, e se o pilar for metálico? Se o pilar for metálico, a gente vê nessa última figura aqui. Foi feita essa moldura aqui com vergalhões, tá? Parecido com um estribo. Foi soldado na face ali do pilar metálico. A gente está vendo o pilar metálico aqui. A gente está vendo uma das mesas, né, metálicas. A gente não está vendo a alma do perfil. Então, simplesmente essas barras metálicas foram soldadas ali e, à medida que for subindo a alvenaria, né, de tanto a cada 1, 2 ou 3 blocos, isso daí varia, vai ser feito, isso é chamado de ferro-cabelo, tá? E ele faz a solidarização da alvenaria com esse pilar metálico aí. Quanto à elevação da alvenaria em si, né, o interessante é o seguinte: aqui eu montei um esqueminha, iniciar a segunda fiada com meio tijolo. Aqui você vê, ó, por exemplo, que ele iniciou a primeira fiada com tijolo inteiro, a segunda com meio tijolo, a terceira tijolo inteiro, depois meio tijolo, e por aí vai, tá? Nas fiadas seguintes, manter a amarração entre as fiadas. Isso aqui é a amarração entre as fiadas. Fazer com que essa junta vertical aqui, ela não coincida com a junta vertical inferior, que também não vai coincidir com a inferior, e por aí vai. Beleza?
Isso daí é a amarração entre as fiadas. Temos também a amarração entre as paredes, que é essa esquina aqui, tá? E é muito importante que isso aí, essa noção fique bem definida aqui, tá? Uma questão interessante, ela é que quando a gente começa a primeira fiada com o tijolo inteiro, eu só preciso começar a próxima fiada com meio tijolo se eu não tiver numa amarração de esquina. Porque quando eu estou aqui nessa amarração de esquina lá, eu sempre começo com tijolo inteiro. Porém, eu ocupo essa esquina uma vez com o tijolo que vem para cá. Aí na segunda fiada, com o tijolo nessa outra direção. Na terceira fiada, um tijolo inteiro para cá. Na quarta fiada, tijolo inteiro para cá. Beleza? E tomando cuidado também para quê? Para deixar livre o espaçamento entre os pilares. Nesse caso aqui, a estrutura está sendo executada junto com a alvenaria. Parte da alvenaria vai servir como parte da forma para a estrutura, tá? Tem a questão também aqui do alinhamento horizontal. Normalmente se trabalha com uma linha de pedreiro aqui, é essa questão do alinhamento horizontal. Você pode reparar aqui o alinhamento vertical, que ele é definido pelo prumo de face. Tá? O prumo de face, igual você está vendo aqui, eu tenho a figura de um prumo de face e como que é trabalhado com ele aqui na alvenaria. Então a gente consegue ter uma noção aí, né, dos cuidados necessários aí do que tem que ser feito para essa questão da alvenaria. Tem que ser executado também um respaldo, ou seja, a fixação da alvenaria, tá? Essa fixação da alvenaria na face superior, quando a estrutura foi executada antes, tá? Por exemplo, essa viga aqui foi executada antes, aí essa parede foi assentada até esse nível aqui que você está vendo, e os últimos tijolos foram colocados o que? Tijolos maciços a 45 graus, tá? Para que isso? Para que esses tijolos a 45 graus consigam absorver uma eventual deformação dessa viga, que ela vai deformar fração de milímetro, mas vai. E isso, se não tiver um sistema interessante aqui de execução desse respaldo, nesse caso aqui com os tijolos maciços a 45 graus, se não tiver um sistema desse para absorver essa deformação que a viga vai sofrer, ela vai gerar trincas, né? Tem também a questão da colocação da argamassa expansiva. Essa argamassa expansiva ela é própria também para ajudar para que a parede não sofra os efeitos de uma carga oriunda da deformação da viga acima dela, tá? E outra coisa também que é bastante usada é essa questão da espuma expansora, tá? Eu estou até mostrando para vocês aqui uma espuma expansiva de poliuretano em aerosol, tá? E vocês veem até como que ela é aplicada aqui, beleza? Essa espuma é usada para várias coisas, inclusive daqui a pouco nós vamos voltar nela um pouco aqui para falar de isolamento térmico, termoacústico. Aqui, ó, a gente vê o seguinte, dois conceitos que eu vou falar aqui, que é verga e contraverga, tá? Olha para vocês verem, quando eu tenho uma porta, eu preciso ter um pequeno sistema estrutural, vamos dizer assim, acima do vão da porta, para receber as cargas desse pequeno trecho de alvenaria que está acima dela, tá? Isso daqui é uma verga, beleza? O que eu tenho também numa janela, acima da janela eu tenho a verga. Abaixo da janela a gente tem a chamada contraverga, tá? Então aqui nessa figura da esquerda vocês podem reparar que a gente tem uma verga contínua. É um sistema até interessante. Você vê que foi uma viguinha da altura aqui de 9 centímetros, que você está vendo que daqui para cima o tijolo está até está sendo feito uma alvenaria com tijolo inteiro, né? Então nós temos 9 centímetros aqui. Parece que aqui a altura dessa verga é 9 centímetros. É claro que tem barras, tem algum vergalhão, alguma coisa, isso varia com o vão, varia com a carga acima, mas é como se fosse uma viguinha embutida na parede. Para quê? Para evitar que gera trinca pela acomodação da carga da própria alvenaria. Quando a gente está trabalhando com alvenaria estrutural, tá? A gente tem o sistema de distribuição de carga, já trabalha como verga. A gente tem esse bloco canaleta que está sendo assentado acima de uma alvenaria. Vocês estão vendo aqui o gabarito de uma janela. Então é montado esse bloco canaleta, dentro dele é colocado
uma ou mais barras, né? No caso aqui, se for só uma verga, seria só uma barra. E depois isso daí é concretado, igual vocês estão vendo aqui de baixo, beleza? Então esses são os sistemas de verga e contraverga. Eu tinha falado da questão do cantilhão, ou escantilhão, também chamado de guia, né? Você está vendo, ele é colocado assim, é formado aqui um tripé. Esse tripé é colocado, eu já tinha mostrado antes para vocês, são feitos vários níveis, e a partir desse sistema de nivelamento, já são definidas todas as alturas de todas as fiadas. Isso é muito importante, principalmente em alvenaria estrutural. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui a questão de uma alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, beleza? Essas figuras aí eu extraí desse vídeo aqui que vocês podem ver, um vídeo até legal, quem tiver interesse pode assistir. Vídeo aula sobre alvenaria estrutural com bloco cerâmico, tá? Em primeiro lugar, esse bloco cerâmico, ele vem com a especificação estrutural. Você pode ver as letras EST aqui. É um bloco em conformidade com o Inmetro, próprio para alvenaria estrutural, tá? É muito interessante que quando isso é recebido na obra, a pessoa tem que, o responsável lá na obra tem que pegar a nota fiscal, ver quantos blocos foram solicitados, ver quantos blocos chegaram, ver se a especificação é exatamente a que foi solicitada, que está na nota, o que foi pago, tal. Depois tem a questão do transporte dos blocos, vocês veem até essa carrinhola aqui própria para transporte de bloco. Tudo que a gente vai falar aqui normalmente está em projeto, são plantas, tá? Essas plantas definem a posição dessas armaduras, define as alturas das fiadas, define tudo que a gente vai ter aqui. Aqui você vê o rapaz montando um escantilhão, ele está até usando o nível vertical para deixar o escantilhão bem nivelado. Aqui vocês veem outra ferramenta muito interessante, nesse caso aqui, que é um esquadro. Você vê o rapaz trabalhando com esse esquadro aqui, para definir, para deixar normalmente, deixar certo uma parede bem 90 graus com a outra. Aqui você já vê a questão do assentamento. Nosso amigo aqui até está com uma linha de pedreiro e tal, né? O escantilhão ali atrás, a massa, por aí vai. Aqui você vê o nosso amigo trabalhando com prumo, igual eu já tinha trocado uma ideia com vocês. É um prumo de face. E aqui é um gabarito para janela, um gabarito para esquadria, tá? Esse gabarito é deixado durante o ganho de resistência da verga que vai acima, depois esse gabarito é removido, beleza? Então aqui você vê ó, que quando a gente está falando de alvenaria estrutural, nós temos essa barra, esse vergalhão aqui, que ele já vai ficar aí até a parte superior da alvenaria. Você vê que para o cara fazer o assentamento, ele tem que pegar o bloco, levar lá em cima, colocar aqui para baixo, tá? E ele vai assentando todos os blocos, mantendo esse vergalhão na vertical. Depois isso daí vai ser concretado, vai ser colocado um grout. Grout é um concreto com agregados menores, tá? Com areia e, no caso, brita apenas até 5, 6 milímetros por aí, beleza? Então você vê que aqui ó, tem esses vergalhões, 1, 2, 3 e outros que a gente pode reparar aqui. Aqui você vê ele fazendo um assentamento, inclusive já mantendo o prumo de tubulações. Essas tubulações vão ficar aqui dentro, tá? Muito provavelmente essa daqui é o abastecimento de água, essa daqui já é de coleta de água servida, provável, creio eu. Aqui você vê que já essa barra aqui, essa barra, né, quem for ver o filme vai reparar que a barra com função estrutural é essa aqui da direita, essa barra está fixa. A outra ele está usando por quê? Porque está no momento da concretagem e ele está usando ela para fazer um adensamento do concreto aqui, beleza? Antes de fazer essa concretagem, é feita uma lavagem desse furo todo aqui, ao longo de toda a vertical até lá embaixo. E tem essa janela aqui para remoção de toda sujeira, tudo que tiver ali, tá? Para ter o que? Uma condição estrutural boa no pilar que vai ser executado dentro da parede, né? Exatamente nessa prumada aí. Depois essa janela é tampada, aonde tiver os blocos canaletas também são colocados algumas armaduras, igual você está vendo aqui.
um bloco canaletas, armaduras, tal, e depois é feito o que? A concretagem, tá? Lembrando que nessa parede não pode fazer corte. Então, tudo que tiver de instalação elétrica, hidráulica, inclusive está vendo as caixas aqui de instalação elétrica, a tubulação tem que ser passada de antemão, tem que ser passada antes, beleza? Você não pode fazer corte nessa alvenaria justamente porque ela tem função estrutural, beleza? Aqui a gente vê blocos para alvenaria estrutural com encaixe, são blocos de concreto para alvenaria estrutural e eles já têm até um encaixe, facilita muito a questão do trabalho. E aqui você vê a execução de alvenaria estrutural com aplicação de uma argamassa industrializada. O rapaz está até usando a bisnaga aí. Aqui a gente vê um prédio que está sendo executado em alvenaria estrutural com blocos em concreto, blocos de concreto. É um prédio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pavimentos. Aqui a gente vê também um detalhe de uma alvenaria com concreto celular autoclavado, o bloco CCA, né? No caso desse bloco aqui, na maioria das vezes é feito um assentamento com uma treliça galvanizada. Como o bloco é muito leve, tá? Eles pegam uma treliça muito leve, muito simples e colocam ela junto à argamassa, igual vocês estão vendo aqui, tá? De assentamento. E essa parede vai ser tão leve e é extremamente importante, talvez mais importante que em outras situações, um cuidado com a fixação dessa parede no pilar. Tanto que você vê aqui, ó, que foi colocado uma argamassa colante, um reboco de argamassa colante, como se estivesse colando uma cerâmica mesmo. Além disso, a fixação por tiros e a tela, como eu já tinha mostrado antes aqui. Agora eu vou dar uma ideia para vocês aqui na questão de uns cálculos de quantitativo, tá? Vamos supor que eu vou fazer uns cálculos desse projeto que vocês estão vendo aqui à direita, tá? E eu vou calcular o quantitativo para as paredes externas, tá? Usando esse bloco aqui, que vocês estão vendo, que é um bloco 09. Ele vai ser feito como parede de um tijolo inteiro, e todo o sistema externo. Então o tijolo ele vai ser assentado nessa posição que vocês estão vendo aqui, um acima do outro, acima do outro, acima do outro. Essa daqui é a feição lateral, né? Uma vista lateral da alvenaria, como ela vai ser feita, beleza? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Em primeiro lugar, eu vou calcular o consumo unitário de blocos, tá? Eu vou calcular o número de blocos, NB. O que eu vou fazer com isso? Eu quero o consumo unitário. Quando eu falo unitário, ele é por quê? Por uma área, por 1 metro quadrado, por 1 metro quadrado da alvenaria. Então eu vou dividir 1 metro quadrado pela área de um bloco. Olha para você ver, a área lateral dele vai ser 0,3 metros, que é esses 29 centímetros mais 1 do assentamento, vezes 0,1 metro, que esse 0,1 vem da onde? 9 centímetros mais 1 do assentamento, beleza? Então aqui a gente faz o seguinte, o número de blocos vai ser 1 dividido, né, pela área que um bloco vai estar ocupando, tudo isso em metros, né? Aí vocês vão ver que vai dar esse valor aqui, 33,33. Então, a gente recomenda usar o valor múltiplo de meio logo acima, ou seja, arredonda para 33,5 blocos por metro quadrado. Beleza? Então, em cada 1 metro quadrado de alvenaria, eu vou ter 33,5 blocos. Tá? Agora, eu vou calcular aqui o comprimento das paredes, que é o chamado perímetro externo. Esse daqui é o perímetro externo. O que eu vou ter aqui, ó? 7,8 metros vezes 2, aqui e aqui, mais 8,30 vezes 2, aqui e aqui, tá? A soma, né, o perímetro externo aqui da minha casa vai dar 32,2 metros, perímetro. Agora eu vou calcular a área da alvenaria externa. Eu vou fazer o que para ter a área? Eu vou pegar esse perímetro, que é 32,2 metros, e vou multiplicar por 3 metros, que é o quê? A questão da altura da parede. Vamos considerar 3 metros aqui, tá? Então, eu vou pegar
o perímetro 32,2 e vou multiplicar pela altura da alvenaria, que é 3. Eu vou ter essa área aqui, ó, 96,6 metros quadrados. Beleza? Agora eu vou fazer aqui um pequeno desconto das aberturas, tá? Até seguindo orientação do livro da Pini, do Aldo Doria Matos, a gente sempre segue isso daqui, ó. Qualquer abertura ou porta ou janela que eu tiver que exceda 2 metros quadrados, eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir apenas o valor que excedeu a 2 metros quadrados. Por exemplo, nessas duas janelas aqui da frente eu tenho o quê? Essa janela aqui é a mesma situação para as duas, tá? Essa daqui eu tenho 2 metros de largura e 1,20 de altura. 2 vezes 1,20 dá o quê? 2,40, que é 2,4 metros quadrados. Então, eu tenho o que nessa alvenaria? 2 metros quadrados mais o excedente de 2 metros quadrados, que é 0,4 metros quadrados. Então, eu tenho um excedente de 2 metros quadrados apenas aqui e aqui. Então, 0,4 mais 0,4, eu já coloco a soma aqui, 0,8. Então, a minha área de alvenaria vai ser o quê? A área que eu já tinha calculado, 96,6 menos 0,8. Eu vou ter essa área aqui, ó, 95,8 metros quadrados. Beleza? A partir daí eu já posso calcular a quantidade de blocos. O que eu vou fazer? Eu tenho 33,5 blocos por metro quadrado, eu já tinha calculado aqui em cima, vezes 95,8 metros quadrados, que é a área que eu vou ter aqui, tá? Deu um valor aqui de 3.209, eu vou arredondar para 3.200 blocos, beleza? Ah, professor, tem que colocar 10%, coeficiente de segurança? Olha, como nós usamos essa regra dos 2 metros quadrados, até qualquer abertura até 2 metros quadrados, a gente não está descontando, então não precisa colocar 10% não, beleza? Pode deixar 3.200 blocos, tá? Deu para vocês repararem isso daqui. Continuando aqui agora, o consumo unitário de argamassa, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, o consumo unitário de argamassa, eu vou pegar, olha o raciocínio que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar nessa vista lateral aqui, ó, em 1 metro quadrado, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a área que eu tenho de blocos. Se eu tirar essa área em laranjado que você está vendo, sobra o quê? A área vista lateralmente do que eu usei como assentamento. Essa área aqui de argamassa que vocês estão vendo. Então, eu vou fazer isso daqui, ó, 1 metro quadrado menos, tá? Aqui, esse aqui eu vou ter o número de blocos vezes 0,29 vezes 0,09, tá? Então, esse NB, que é o número de blocos, vezes 0,29 vezes 0,09, isso daí seria o quê? A área que eu tenho ocupada de blocos, essa área com os blocos que você vê em laranjado. 1 menos isso seria o quê? A área de argamassa na vista lateral da parede. Tá? Ah, professor, mas o que te interessa essa área lateral, digamos assim, que você está calculando? Interessa, porque se eu pegar isso daí, né, que eu tenho essa areazinha que eu tiver aqui, e multiplicar isso por 0,19, que é a espessura da parede, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter um volume. E isso daí, como eu estou calculando para 1 metro quadrado, eu vou ter esse valor aqui, ó, 0,0247 metros cúbicos de argamassa para cada metro quadrado de parede. Arredondando para um valor mais exato, eu vou considerar que eu tenho 0,025 metros cúbicos de argamassa por cada metro quadrado de parede. E qual vai ser o consumo total da minha argamassa? O consumo total vai ser 0,025 metros cúbicos de argamassa por metro quadrado de parede, né? Isso é por metro quadrado de parede, vezes a minha área, vezes 95,8, tá? Então, o meu volume total de argamassa vai dar 2,395 metros cúbicos, arredondando, volume total de argamassa 2,5 metros cúbicos.
beleza? Ah, professor, e como eu faço o cálculo do consumo de cimento, né? Como eu faço o cálculo da quantidade de areia que vai gastar? Aí já é usando essa fórmula aqui de materiais de construção. Além disso daqui, ó, vou mostrar algumas coisas aqui só para a gente fechar essa parte, que a gente pode ter também uma alvenaria com esses tijolos laminados de 21 furos, são cada vez mais usados, tal. Você tem que ver que tem várias cores aí, vermelho, vermelho mesclado, branco, tal. E quando eu já até tenho aqui a taxa dele, lá são 65 peças por metro quadrado de alvenaria, tá? No caso desse daqui, claro, né, que as dimensões são diferentes do nosso cálculo anterior. Aqui a gente também tem a questão dos tijolos de vidro, né, muito interessante que você consegue uma iluminação natural em determinados lugares onde você não pode colocar esquadrias, né? Bom, gente, encerramos então a questão de alvenaria. Agora eu vou trocar uma ideia de vocês com outros tipos de vedação. A gente tem essas aqui, por exemplo, paredes de concreto estrutural, são moldadas em loco, beleza? Eu explico bem essa questão aqui no vídeo de concreto armado, tá? Mas vocês podem perceber que aqui já foi feito um radier, já tem todas esses vergalhões que já estão aqui, como espera para a alvenaria que vai vir aqui, é colocado esse sistema de forma, você pode ver é a forma de um lado da alvenaria e do outro, deixando esse espaçamento aqui, essa vai ser a espessura da parede, já tem essa questão desses vergalhões aqui dentro, tal, tá? Então você pode ver que tem até alguns espaçadores aqui e isso vai ser concretado, tá? É uma parede de concreto estrutural. Ela tem função estrutural, porém não deixa de ser uma alvenaria. Tem que atender, né, a questão, tem que ser analisada como uma alvenaria também, beleza? E aqui você vê um sistema construtivo de parede de concreto, até esse videozinho que eu recomendo também lá na parte de concreto armado. Quem quiser pode dar uma olhada lá, beleza? Agora eu vou falar de um aqui, que são os painéis pré-fabricados de vedação, né? Esses painéis são em concreto, tá? Concreto armado. Eventualmente até concreto protendido. Daqui a pouco eu vou mostrar um de concreto protendido. Não é o caso desse aqui. Eles são montados dessa maneira aqui, ó, um sistema de forma metálica tipo bateria. Você vê que tem vários espaços aqui para receber concreto, tá? Então você vê que aqui vai ser executado uma parede, aqui outra, aqui outra, aqui outra e aqui outra. Você vê que temos aqui os espaçadores plásticos, né? Você pode reparar também que nós já temos algumas mangueiras, né? Para instalações elétricas, porque já tem que chegar à parede com toda a parte de instalação que tiver dentro dela aqui. Então você já vê essas mangueiras saindo, beleza? Vai ser lançado um concreto aqui dentro, tá? Esse concreto vai endurecer, a forma vai ser aberta e essa vai ser removida esses painéis aqui. Então aqui tanto que você vê os painéis prontos, tá? Uma observação interessante é que você vê aqui, ó, uma argola de içamento aqui e aqui. Olha elas aqui também nos painéis prontos, beleza? Essas argolas são muito interessantes para transporte, montagem, toda essa questão toda. Aqui você vê essas argolas também sendo utilizadas, né? Inclusive nessa figura aqui eles já estão trabalhando com posicionamento, com alguns gabaritos de montagem. Essas treliças aqui em cima são os gabaritos de montagem, tá? E depois que esse sistema todo é montado, né, esses painéis pré-fabricados são montados, tem a parte de acabamento também. Você vê o nosso amigo aqui está trabalhando com a pintura, beleza? E esse sistema de forma metálico tipo bateria foi um sistema de forma montado no canteiro de obra. Aqui não, aqui já é numa área industrial, na indústria, tá? Você vê que tem esse mezanino aqui em cima, para quê? Para os funcionários terem acesso à parte superior das formas. Aqui por baixo eles também têm acesso à parte inferior das formas. Você vê que tudo isso daqui são formas. Aqui você vê esses painéis pré-fabricados, né, painéis para alvenaria, eles sendo montados, um prédio de uma altura maior, né? Você vê que já tem até em determinada parte, nosso amigo aqui está trabalhando com o acabamento dele aqui, tá?
Aqui vocês veem que é um prédio de uma altura menor e nesse caso aqui foi inclusive viável a montagem desse pórtico aqui, tá? Esse pórtico aqui ele anda nesse sentido, para cá na fotografia para a direita, para a esquerda, e ficou até interessante, porque essa obra aí, se quiser dar uma olhada nesse material, você vai ver que são vários prédios, provavelmente 4 ou 5 pavimentos, eu não me lembro, mas como eles são alinhados, inclusive o pórtico talvez podia atender a vários deles aí, tá? Aqui a gente já vê uns painéis pré-fabricados em concreto protendido, esses aqui já são com concreto protendido, e a montagem dele com guindaste aqui, beleza? Aqui você vê que tem a guindaste para montagem, uma plataforma elevatória onde o funcionário aqui de um lado e do outro faz o controle da conexão desse painel com a estrutura que já foi executada, beleza? Aqui vocês podem reparar que tem o sistema com os painéis já montados à nossa direita, embaixo, e na figura da esquerda tem essa cantoneira aqui, o fechamento do canto aqui, beleza? Ah, professor, como que isso é preso numa estrutura? Olha, ele é preso por esse sistema aqui, ó, tá? Esse dispositivo de fixação é uma cantoneira, mas o termo que eles usam aqui é um dispositivo de fixação. Ele é chumbado de um lado na estrutura, do outro lado você vê que ele é chumbado no painel, beleza? Aqui você vê que nós temos um painel da altura dessa laje para cima, um painel do nível dessa laje para baixo, temos uma junta e todo um sistema de fixação para esses painéis, tanto considerando a fixação acima da laje, como a fixação abaixo da viga, beleza? Esses painéis, isso é opcional, né? Isso pode ser ou não, mas existe a opção desses painéis terem, além de uma parte de concreto, eles terem um isolamento termoacústico no meio, tá? E existe a possibilidade também deles virem com um revestimento. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns tipos desses revestimentos para vocês. Aqui a gente pode ver algumas dessas placas montadas nesse prédio aqui, tá? São painéis de concreto que foram montados, foram fixados, igual eu expliquei para vocês, tá? Você vê que eles já têm até as aberturas, provavelmente com o banheiro que tem aqui nessa região. Aqui a gente vê um com um revestimento mais rugoso, um revestimento até legal, muito provavelmente com granilhas, né? Com algum granelito, alguma coisa assim. Você pode ver, são também os painéis, tá? Essa questão aqui você pode reparar que já é um prédio com uma altura menor, e esse daqui você pode ver que são painéis lisos em um prédio com uma altura bem maior, tá? Aqui, ó, só para tirar um pouco uma dúvida, quando a gente fala de painel, ele já substitui tanto a parede, tá? E ele também já é o revestimento, beleza? Nesse caso aqui, o que eu estou mostrando para vocês é o conceito de fachada aerada, tá? Quando existe uma alvenaria e claro que vão ter reforços nessa alvenaria, nesses trechos, aonde vão ser chumbados esse suporte aqui. E a partir desse suporte aqui, ó, você vê que ele tem esses 4 pinos. 1, 2, 3, 4. Cada um desses pinos vai estar o quê? Prendendo em uma dessas placas de granito aqui. Ah, professor, por que tem que ter essa articulação, esse parafuso aqui no meio, para respeitar a variação térmica que essas placas possam sofrer, beleza? Isso daí é importante. E esse daí é o sistema chamado de fachada aerada. Nesse caso aqui, o nosso abrigo está usando um granito escuro, até muito bonito e tal. E eu achei essas fotos interessantes. Para quê? Só para falar, não confundamos a questão desse conceito de fachada aerada com o conceito que eu estou falando aqui, que já é a nossa placa de concreto, independentemente dela ser protendida ou não, na maioria das vezes não é, tá? A gente já vem com ela aqui, ó, com a parte de concreto, independentemente de ter ou não isolamento, ela já tem o revestimento, entendeu? Eu não faço igual essa questão aqui da fachada aerada, onde existe a alvenaria e depois ainda é feito
essa questão aqui, tá? E no caso aqui, se forem usados algum tipo de tijolo, algum bloco na fachada aerada, esse alinhamento que vai receber esse inserto aqui, ali tem que ser concreto. A gente também tem o concreto com poliestireno expandido, tá? Nesse caso aqui, você pode ver, a gente está vendo essas placas de concreto com poliestireno expandido, usadas como estrutura em steel frame. Isso daqui é chamado de estrutura em steel frame. Essas placas de poliestireno expandido, elas são mais leves, menos resistentes do que as anteriores, tanto que você vê ela não é montada mais em prédios, né, em fachadas elevadas, tal, é numa casa, e o sistema, como é preso por ela, é feito aqui de fora a fora com essas cantoneiras aqui, esses perfis, tá? Então é outro tipo de sistema, mais barato, beleza? Existem também as placas cimentícias. A placa cimentícia tem espessura de 8, 10, 12 milímetros. É por volta de 1 centímetro essa espessura aqui, tá? Sempre essas placas cimentícias também trabalharão com esse sistema metálico chamado steel frame, tá? E aí tem todo esse sistema estrutural da parede aqui, são colocadas as placas de um lado e do outro. Caso haja necessidade, tá? É colocado essa isolação de lã de vidro que vocês estão vendo aqui entre duas placas. A gente também tem a parte divisórias em drywall, né, que é gesso acartonado. Uma placa de gesso acartonado, ela tem o quê? Um miolo de gesso e aditivos envolto por um cartão especial de um lado e do outro. A placa é aparafusada nos dois lados da estrutura. Também essa estrutura é previamente travada no piso e no teto e composta de perfil metálico, tá? Após travados os painéis, que vocês podem ver nessa figura da esquerda, as juntas sofrem um acabamento com massa própria, igual vocês veem na figura da direita, beleza? É uma parede que, igual fala, é drywall, uma parede seca, tá? Se for feito algo de drywall, alguma coisa dessa maneira, em uma área molhada, tem que ser considerado todo um sistema de impermeabilização, aí talvez não valha a pena, mas como uma divisória, como uma parede, às vezes, uma divisão de um ambiente maior, tá? É uma questão que é cada vez mais usada, muito interessante. Tem toda essa estrutura que é montada aqui, normalmente com esses perfis metálicos, pode ser em madeira? Pode, eu já vi, mas é normalmente em questão metálica mesmo. E as placas vão sendo colocadas e o acabamento vai sendo dado aí. Então, quando a gente tem essa questão da divisória em drywall, a gente tem a chapa padrão, chamada standard, que ela é para uso geral, dessa cor aqui. Tem a chapa resistente à umidade, né, que é as áreas úmidas, cozinhas, banheiro e tal, e chapa resistente ao fogo, tá? Essa chapa resistente à umidade, mesmo que ela seja usada, é recomendável ainda se colocar uma boa impermeabilização, tá? Por quê? Porque a gente está falando de gesso, né? Tem que evitar ao máximo o contato com a água, beleza? E a gente pode ver aqui, ó, que ele pode ser montado da seguinte maneira. Perspectiva aqui, esse desenho, vocês podem ver que a gente tem uma parede drywall com uma chapa de cada lado. Uma desse lado de cá, outra do lado de lá. Aqui a gente já vê uma parede drywall com uma chapa de cada lado e uma lã isolante, tá? Vocês veem essa lã aqui, essa lã de vidro que está aqui. Tem outros tipos também de isolante, mas aqui a gente está falando de lã de vidro, na maioria das vezes. Aqui tem uma perspectiva de drywall com duas chapas de cada lado, você vê que é duas de um lado e duas do outro. E aqui, por último, a gente tem duas chapas de cada lado, mais a isolação termoacústica, beleza? Aqui a gente vê os caras montando as placas em drywall, estão sendo posicionadas as placas, tá? E a gente vê aqui a lã de vidro, né? O isolamento termoacústico. Aqui você vê todas as placas que ainda vão ser colocadas. Aqui a gente vê os perfis e o isolamento, beleza? A gente também tem essa placa aqui, ó, que vocês já devem ter visto por aí, é uma placa cada vez mais usada, chamada de OSB, Oriented Strand Board, né? É madeira, tá? Composta por pequenas tiras de madeira unidas com resina e prensadas sob calor, tá? Elas são instaladas como estrutura de madeira, igual vocês podem ver aqui, tá? Nesse caso específico, está sendo feito um isolamento termoacústico com espuma expansiva de poliuretano. No caso, o cara colocando como aerosol.
Não, nesse caso aqui, é um aerosol. O cara está colocando como um sistema de spray, diferente daqui, que já é lã de vidro, que já vem a placa pronta. Beleza? Temos essas diferenças aí. Esse daqui é o mesmo que eu falei lá atrás na questão do cunhamento, né? Que eu já tinha trocado uma ideia com vocês. E aqui a gente vê, ó, um dia que vocês forem em BH, começa a reparar um pouco os prédios. Começa a reparar, você vê um prédio igual esse daqui, ó, você vai ver que aqui a gente tem a fachada com pastilhas. Quando a gente vê aqui, ó, a gente já vê um outro tipo de prédio. E você vê que tem muito vidro, então a gente tem uma fachada com vidro, e essas partes aqui eu creio que são placas de concreto já com esse revestimento que foram colocados aqui, tá? Vocês podem começar a reparar isso daí que fica muito interessante. Bom, gente, era isso mesmo. Muito obrigado. Um grande abraço aí. Tchau para vocês.